Paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou aqui para a nossa aula número 5, a penúltima aula do nosso curso A Arte de Contar História. Nós hoje vamos falar como fazer esboço para pregação de história, para você anunciar a palavra de Deus por meio da história da melhor forma possível. Então vem comigo! Glória a Deus! Nós temos, além dessa aula, nós temos mais 4 aulas desse curso, a arte de contar história para vocês. Você que ainda chegou aqui agora e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta no nosso canal e assiste as outras 4 aulas que nós temos aqui. Nós falamos a respeito da importância da história, tipos de história, oralidade, expressão facial e corporal. Falamos também como escolher histórias, como se preparar para ser um contador de histórias, quais recursos você pode usar para contar histórias. E hoje nós estamos aqui para ensinar você a fazer um esboço, seja da lição bíblica, da história evangelística ou missionária, tá bom? Então, antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo o nosso curso, a todos que deram joinha, que compartilharam, que deixaram um comentário super carinhoso, me incentivando a estar aqui fazendo esse curso para vocês. Então, quero agradecer a vocês muito a presença de cada um de vocês aqui. E lançamos na aula passada, na aula número 4, um desafio para você que fez o curso com desempenho, assim, com dedicação e aprendeu tudo que a gente veio trazendo para vocês. Então, gente, eu lancei um desafio para vocês, para vocês contarem uma história e mandar pra gente com todas as dicas que a gente passou para vocês aqui nesse curso. Então você vai gravar a sua história, vai mandar para mim, por esse e-mail aqui, amodepinha@gmail.com, e eu vou estar olhando o seu vídeo, analisando, dando um feedback para você, se tá tudo ok, de acordo com o que a gente ensinou, e nós vamos estar postando a semana que vem as histórias de vocês aqui no canal. Se você quer participar, manda pra gente que a gente vai fazer esse trabalho para vocês com todo carinho, tá bom? E temos uma novidade. Amanhã a nossa aula vai ser ao vivo às 20 horas aqui no canal. Então eu preciso que vocês estejam aqui comigo. Não me deixem sozinhas aqui, tá bom? Então eu vou esperar vocês aqui amanhã, 20 horas, na nossa aula ao vivo. Vai ser a nossa última aula do curso. Vamos trazer as últimas dicas e essa aula vai ser mais tirando dúvidas e conversando com vocês através do chat. E eu vou trazer mais uma surpresa para vocês, um presente especial que só vai saber quem estiver aqui amanhã ao vivo, tá bom? Então, vamos à nossa aula para não demorar mais. Como fazer esboço? Primeira coisa que você tem que fazer, orar, né? Você tem que orar por você mesmo, você tem que orar pelos seus alunos, para que Deus venha abençoar os seus alunos, e você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele venha te preparar enquanto você está preparando a lição e também enquanto você estiver ensinando a sua aula. O mais importante de tudo é isso, é o básico, mas é o mais importante. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Quantas vezes eu tive essa experiência de estar contando a história, de estar ministrando a história, e o Espírito Santo, naquele momento, trazer um ensinamento que eu não sabia, e eu aprender e, na mesma hora, ensinar as crianças. Então a gente precisa estar nessa dependência de Deus, nessa dependência do Espírito Santo, porque nós somos apenas instrumentos. Então a gente se prepara, a gente prepara a nossa voz, a gente prepara nossas expressões, a gente prepara o recurso que a gente vai usar, mas naquele momento, como instrumentos, nós temos que nos deixar ser usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para que Ele venha atingir o objetivo que Ele tem por meio de nós, para as nossas vidas e também para a vida dos pequeninos que estão ao nosso redor, certo? Continuando, é importante, eu vou estar sempre olhando para cá porque o meu computador tá aqui, tá, gente? Então eu tô olhando para cá e
são esses slides que estão aparecendo aqui para vocês. Então, você pegou a sua lição, você orou e agora você vai fazer suas anotações para fazer o seu esboço. Primeira coisa que você vai fazer é ler a história e você vai anotar quando essa história aconteceu, onde essa história aconteceu. E a gente tem a questão, por exemplo, um exemplo que eu vou citar para vocês foi da aula dessa semana, que está aqui no canal, da história de Raabe. Se você quiser assistir, pode ir lá, tá aqui. E você vê Raabe, a história de Raabe aconteceu aonde? Em Jericó, né? Quando o povo de Deus estava tomando posse da terra, invadindo as cidades, tomando posse da terra. Então, essa observação é muito importante e você tem que estar localizada, situada onde esse contexto da história acontece, onde isso vai acontecer, porque tudo isso traz informações muito importantes para serem ensinadas às crianças. Muito bem, outra coisa importantíssima que vocês têm que ver é quem são os personagens da história. Um exemplo, vou continuar com o mesmo exemplo da história de Raabe. Os personagens: Raabe, os espias, Josué, os soldados, o rei e a família de Raabe. Então, esses são os personagens da história, ok? Você vai ver, da história que você estiver contando, você vai ver os personagens. Quem é o personagem principal? Raabe. A personagem principal, ela conhece a Deus ou ela não conhece a Deus? Então, nessa história, ela conhece a Deus pelos fatos que ela ouve a respeito de Deus, da grandeza de Deus. Ela crê e ela, nessa história, decide servir a Deus e também convence a sua família a servir juntamente com ela e a seguir esse caminho juntamente com ele. O que o personagem principal está aprendendo a respeito do caráter de Deus? Então, o que ele está aprendendo? E isso que ele está aprendendo tem que estar de acordo com o objetivo da lição, com o objetivo que você pretende alcançar com essa contação de história, com essa pregação dessa história, tá bom? Porque a contação de história, a gente fala arte de contar histórias, porque nós contamos histórias. Mas quando contamos histórias na igreja, nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos ensinando a palavra de Deus. Como são para crianças, então tem toda essa ludicidade envolvida e tudo mais. Mas é muito importante esse estudo, essa preparação e escrever um esboço por isso, porque você está anunciando a palavra de Deus, né? Então, outro ponto muito importante é o que eu estou aprendendo com essa história. Então, o que você aprendeu com essa história? Você vai escrever no seu coração aquilo que você aprendeu com essa história. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você lê essa palavra para se preparar para contar a história, você tem que encher o seu coração com o ensinamento que você teve dessa palavra. E aí, quando você for contar, você vai falar tudo aquilo que está no seu coração. E aquilo que você vai falar vai tocar e vai cumprir o seu propósito na vida das crianças, na vida de todas as pessoas que estão à sua volta ouvindo essa história. Então, é muito importante você consultar os comentários bíblicos, consultar outras fontes de pesquisa a respeito da história. Além de ler a história, você pode ler a história na Bíblia, ler a história no livro, pesquisar na internet e ver outras formas que as pessoas foram lendo e os comentários que as pessoas estão fazendo a respeito dessa história. E tenha muito cuidado, porque tem muitos comentários e muitas coisas que não estão de acordo com o seu objetivo, nem de acordo com a palavra de Deus. Então você faz essa pesquisa e vai filtrando tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que acrescenta, tudo aquilo que enriquece, e tira também algumas coisas que não tem nada a ver e que a gente sempre vai encontrar por aí, não é verdade? Então, por isso, você tem que pesquisar em fontes confiáveis, em fontes que você tem certeza que a pessoa que você está pesquisando, ela é uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus e que está seguindo a palavra de Deus conforme a vontade de Deus. Dentro desse esboço, você vai ter que colocar ensinamento para crianças salvas e ensinamento para as crianças que não são salvas.
Você vai colocar ensinamento para crescimento, para salvação, que é o plano da salvação. Você vai inserir dentro dessa história. E os ensinamentos de crescimento para as crianças que são salvas. Nesse momento você vai colocar o objetivo da lição e os pontos que você vai enfatizar para a criança aprender com relação ao objetivo que você tem para aquela aula. Para escrever o esboço da lição, você tem que ver que essa história ela é uma narrativa. Você está ali narrando uma história, um acontecimento. Então, ela tem a introdução, que é como você vai introduzir a história, o andamento, o clímax, a conclusão e o final. Na introdução, você tem que ter uma abertura curta, porque você vai apenas chamar a atenção da criança, você quer prender a atenção do seu público, então você tem que ter uma abertura curta e que essa deve estar associada à história, associada ao clímax da história, ao ponto principal da história, mas não pode revelar o final da história. Nessa introdução, você vai apresentar o que você quer, o seu objetivo, mas não vai revelar o ponto principal da história. Você vai fazer um mistério para que as crianças venham se envolver nesse momento e que elas venham prender a atenção da criança. Então, a introdução ela serve para prender a atenção do público, para você trazer a mensagem que você quer. Então, ela pode ser preparada por último. Você pode fazer todo o andamento da sua história e no final você ter a ideia, eu vou fazer a introdução dessa forma, porque aí sim eu vou prender meu público. Então, não é necessariamente, na hora que você está fazendo o esboço, não precisa você fazer a introdução primeiro. Você pode fazer todo o esboço e depois fazer a introdução. E se a ideia vier logo no começo, então você também já pode logo no começo colocar a introdução. Para você fazer essa introdução, você pode fazer por meio de uma pergunta. Muitas vezes na revista da Escola Dominical as lições começam com uma pergunta. Por quê? Porque é uma pergunta que você vai fazer para a criança, para o público, para que eles venham refletir, para que eles venham pensar e para que eles venham ficar curiosos em saber a resposta. Então você pode introduzir a história fazendo uma pergunta. O exemplo que a gente tem aqui é sobre a história da dracma perdida. Você pode introduzir essa história fazendo uma pergunta. Alguém aqui já perdeu alguma coisa importante? Todo mundo vai pensar, né? Se já perdeu ou não. E se perdeu, o que sentiu naquele momento? O que foi? Vai vir a lembrança da pessoa, a resposta a essa pergunta. E vai prender a atenção das pessoas. Outra forma de você fazer a introdução é escondendo um objeto. Você vai esconder um objeto, pode ser numa caixa misteriosa, você faz uma caixa misteriosa com interrogação dentro daquela caixa. E você pega aquela caixa e você faz, o que será que tem aqui? Aqui dentro dessa caixa tem uma coisa muito interessante e que vai nos fazer saber sobre a história de hoje. O que será que tem na caixa? Então, o exemplo que nós temos aqui no slide é sobre a pesca maravilhosa. Então, você pode colocar dentro da caixa um peixe, ou você pode colocar uma rede, ou você pode colocar um chapéu do pescador, tirar aquele chapéu, botar na cabeça e começar a contar a história da pesca maravilhosa. Então, é uma forma de introduzir a história por meio assim, de uma caixa misteriosa, escondendo um objeto para prender a atenção do público. É você mostrar uma figura diferente. Você vai pegar uma figura da história e vai tirar. O exemplo que nós temos aqui é a história de Josué, que os espias foram espionar a terra e trouxeram um cacho de uva bem grande. Então você pode pegar um cacho de uva bem grande, bem bonito e mostrar e dizer, olha só, por meio dessa figura aqui. Quem já viu um cacho de uva desse tamanho? Foi na história de hoje. Vamos ver como foi a história de hoje? Todo mundo vai querer ficar curioso a respeito daquela história por causa que você chamou a atenção com uma figura. A forma é utilizando fantoches. Muito interessante é isso. Você pode usar o fantoche e esse fantoche vai fazer uma pergunta, vai querer saber algo a respeito daquela história e você vai
interagir com o fantoche e vai responder a pergunta, já iniciando a história. E no final é bom que o fantoche volte novamente para vocês conversarem a respeito da conclusão e o final dessa história também, já que ele iniciou introduzindo essa parte da história. Você pode também fazer uma introdução com brincadeiras. Você pode fazer, o exemplo que nós temos, é fazer uma pescaria com as crianças e vocês vão brincando e quando pesca ali uma palavra no peixe, que você vai achar uma palavra e aquela palavra vai te dar a introdução da história, você pode contar a história. Não só essa brincadeira, várias brincadeiras. Você pode usar a brincadeira de acordo com a lição e fazer essa brincadeira para introduzir a história. Você pode usar um avental para introduzir a história e no avental você colocar uma imagem, você colocar um objeto. Você pode usar uma frase como a que diz: chega, eu cansei, não quero mais morar nessa casa. Quem será que falou isso? O filho pródigo. E aí você começa a história. Uma ilustração, uma historieta. Uma ilustração ou historieta. Você vai contar uma história que aconteceu, diferente da história que você vai contar, mas que vai remeter à história que você vai contar. Tipo, tinha um João, ele estava com muita fome. Ele foi para a escola, passou a manhã todinha na escola, estava voltando da escola, o sol quente, queimando seu juízo. Quando ele chegou em casa, o que ele queria? Almoçar. E qual o prato preferido dele? Uma lasanha bem gostosa. E aí ele chegou em casa e disse: mamãe, eu quero comer. Ele não queria esperar nem nada. E a mãe dele chegou e disse: meu filho, tá quente. Quando ele botou a lasanha na boca, queimou a boca. Ai, Jesus. Aconteceu isso também com o personagem da nossa história de hoje. Vamos aprender a história de Jacó e o prato de lentilhas. E aí você vai contar a história e vai fazer uma relação da história com o que aconteceu com o Joãozinho, que estava morrendo de fome, queimou a boca quando foi comer a lasanha aqui. Outra é uma reportagem. Um homem foi assaltado e ninguém ajudou, né? Uma reportagem você pode se fazer com uma repórter ou pedir para alguém ser um repórter e fazer tipo um jornalzinho e dizer a notícia: a pessoa foi roubada, ai, parece com a história de hoje. Sabe o que aconteceu? E aí você vai contar a história do bom samaritano e que ele foi assaltado também, né? E como tudo aconteceu e chegando ao seu objetivo. Ou você pode começar contando uma experiência pessoal e fazer com que as pessoas venham compreender a história por meio daquilo que você passou, que você aprendeu por meio da sua experiência. Então a introdução ela tem que ser chamativa para que chame a atenção do público e prenda a atenção do público. Agora vem a parte do andamento. Para o andamento, você vai pegar a história e você vai listar os eventos que aconteceram na história em ordem. Não vai incluir o clima no andamento. O clímax é a parte principal, é onde se resolve a história, onde chega a solução da história. É o acontecimento que acaba a história ali. Se chegou no clímax, acabou a história. E depois vem só uma conclusão rápida e tudo. Então, o andamento você vai contar como tudo aconteceu até que chega o clímax. Mas o clímax, ele não faz parte do andamento. Então, você vai escrever versículos como referência. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Nesse andamento, você pode fazer comprido, grande, escrevendo várias coisas. Ou você pode fazer somente frases curtas que venham fazer você lembrar. O esboço, quando a gente faz o esboço, a gente escreve no papelzinho. E a gente pode levar dentro da nossa Bíblia, para que no momento que a gente for contando a história, a gente vá olhando essas frases, que são as frases curtas do andamento, que a gente escreveu, a gente vai olhando aquilo que a gente escreveu, vai lembrando e vai contando para que não esqueça nada. No meu caso, eu faço o esboço, mas eu não boto dentro da Bíblia. Às vezes sim, às vezes eu boto dentro da Bíblia, mas às vezes eu olho e às vezes não. Porque conforme eu for escrevendo, aquilo já vai ficando gravado na minha memória. E quando eu for contando a história, eu vou lembrando e vou contando.
conforme eu for contando a história, eu vou contando e vou lembrando daquilo que eu escrevi. Mas caso eu precise, que eu esqueça alguma coisa, tá ali dentro da Bíblia, eu posso dar uma olhadinha e já vou lembrar e vou continuar a história que eu vou contando. Então o esboço, ele é bom para isso, para que você venha ter um direcionamento no momento da contação da história. Se você gosta, no meu caso, eu gosto de escrever frases curtas, porque eu vejo o comecinho da frase e já lembro do resto. Mas se você gosta de escrever o textão de tudo que aconteceu, é bom que você grife pontos importantes, para que quando você olhe, você veja aquele ponto grifado importante, para que você não venha se perder e não fique procurando, lendo o texto, para você falar na hora da história, certo? Então, um exemplo aqui que eu coloquei para vocês da história de Daniel na Cova dos Leões. Então tá aqui o andamento, olha. Ponto A, o rei Dário deu um cargo elevado a Daniel pelo seu excelente trabalho. Versículo 1:3. Em cima do esboço está lá a base bíblica, Daniel 6, do versículo 1 ao versículo 18. No andamento eu coloquei as letras A, B, C, D, mas você também pode colocar números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai colocar o rei Dário deu um cargo elevado a Daniel pelo seu excelente trabalho. No versículo do 1 ao 3. Então você já passou 3 versículos, mas você escreveu somente essa frase. No outro ponto, outros líderes vigiavam Daniel procurando erro, mas descobriram a sua fidelidade a Deus. Na frente, versículo 4. Frustrados, aqueles homens conspiraram contra Daniel. Essa conspiração está no versículo 5, 6 e 7. Mas eu não escrevi como aconteceu, versículos. Não, eu coloquei só uma frase dizendo que eles conspiraram e coloquei que está no versículo 5, 6 e 7. Então, é breve e rápido para que quando eu olhe eu lembre o acontecimento desses 3 versículos e coloquei apenas uma frase. Os líderes usam de lisonjas para o rei assinar o decreto, declarando que toda oração deveria ser dirigida somente a ele. Versículos 9 e 8. E assim eu vou fazendo com toda a história. Vou pegando toda a história, em vez de escrever a história toda, não. Eu vou colocando os pontos do andamento da história. Aconteceu isso, em seguida aconteceu isso, em seguida aconteceu isso, e vou colocando em ordem cronológica. Dentro desse plano, eu coloquei todo o andamento, né? Dentro desse andamento, eu preciso inserir o plano da salvação para as crianças, para que elas venham aprender, as crianças que não são salvas, que não são crentes, elas venham conhecer a mensagem do plano da salvação e decidir se querem ou não receber Jesus como Salvador. Para isso, você vai pegar esse andamento que você fez e vai escolher, dentro daqueles tópicos que você colocou, em que momento você pode pegar o gancho da história e inserir esse plano. Nessa história de Daniel na Cova dos Leões, você pode colocar aqui os outros no ponto B. Os líderes vigiavam Daniel, procurando achar nele um erro, mas eles acharam em Daniel fidelidade. E Daniel era fiel a Deus porque ele conhecia Deus, o Deus de amor. Aqui você já vai inserir o plano da salvação. Daniel era fiel a Deus. Por que ele era fiel a Deus? Porque Deus é bom, porque Deus é amoroso. E aí você vai colocar o plano da salvação. Em primeiro lugar, você vai falar do céu, vai inserir um versículo, aqui a gente coloca como referência do Apocalipse 21 e 22. Você vai falar que Deus criou o céu, mas que o pecado não entra no céu. Por que o pecado não entra no céu? Porque ele é um lugar santo, preparado pra gente, onde não vai ter tristeza. E aí você vai falar a respeito do pecado. E nós colocamos aqui 2 versículos, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, para que você venha explicar sobre o pecado para os pequeninos. Depois você vai falar a respeito do sangue de Jesus, Cristo que veio ao mundo e morreu na cruz. Está lá em João 3,16, todo o amor de Deus, que ele veio e para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E aí você vai falar do coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus. E a gente coloca aqui como referência Romanos 10, do 9 ao 10. E depois você vai falar, quando a gente recebe Jesus, a gente precisa crescer. Como Daniel. Aí você faz o gancho no crescimento para voltar para a história. Porque Daniel era fiel, porque ele orava 3 vezes por dia. E já vai colocar um ensinamento para a criança salva. E é assim que Deus quer que você faça. Que você seja fiel, que você seja como Daniel. Então, toda a história, você vai ler a história, colocou os pontos do andamento. E ali naqueles pontos você vai olhar em qual momento que fala a respeito de Deus, do amor de Deus, da fidelidade, de algo que venha fazer com que esse gancho para você inserir o plano da salvação. Entenderam? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que amanhã na aula a gente vai estar falando e explicando mais um pouco para vocês, se vocês não entenderem, tá bom? Então, passando aqui, a gente vai dentro desses pontos, você fez a sua lista do andamento e ali você vai pegar 3 ou 2 ou 3, no mínimo 2, no máximo 3, ganchos onde você vai colocar o ensinamento do crescimento espiritual, o objetivo da sua lição, certo? Então deve ser o mesmo objetivo. Você não pode pegar, por exemplo, a lição de Daniel e falar a respeito de oração, oferta e missões. 3 objetivos diferentes. Um objetivo, ensinar a orar. Outro objetivo, ensinar a ofertar. Outro objetivo, ensinar a ser missionária, a fazer missões. Não pode colocar 3 objetivos na história. Você tem que escolher um objetivo só para a história. Mas você pode colocar até 3 vezes esse ensinamento dentro da história. Então você vai lá, né? Vou pegar essa mesma história de Daniel. E aqui você vai ver Daniel, o rei Dário deu um cargo a Daniel pelo seu excelente trabalho. Então Daniel, ele era fiel. Então aqui você vai, onde você vai colocar o plano da salvação, você já vai falar que ele era fiel, porque ele orava 3 vezes por dia. O objetivo dessa lição é ensinar a criança a orar, a falar com Deus. Então aqui, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele sempre estava em comunhão com Deus por meio da oração. E é assim que Deus quer que você faça. Seguindo, os homens estavam frustrados contra Daniel. Eles falaram com o rei para colocar que só podia orar e só pedir alguma coisa ao rei. Mas lançaram a lei que não podia orar. Mas aqui no ponto diz, Daniel decide continuar a oração diária. Então, mesmo diante das dificuldades, Daniel prefere continuar orando a Deus. Então é assim que Deus quer que você faça. Que mesmo quando as situações estiverem difíceis, você continue orando e perseverando em oração. Então você pegou esse outro ponto que você pode encaixar o ensinamento para crescimento. Continuando, os inimigos de Daniel o acusaram. O rei ficou triste e teve que castigar Daniel, lançando na cova dos leões. Dário vai continuando, e aqui enquanto Daniel estava na cova, o que foi que aconteceu? Daniel continuou orando. Então ali você vai colocar o terceiro. Você pode colocar só 2, mas ali você pode colocar o terceiro se você quiser. E falar para a criança que, assim como Daniel orou naquele momento difícil, você também pode orar nos momentos difíceis. E logo quando você terminar o andamento, que é dentro do andamento que está o plano da salvação e os objetivos de ensino para crescimento espiritual, você vai para o clímax da história. O que é o clímax da história? É o ponto final, é ali que revelou-se a história. Olhe só aqui no esboço do andamento. No andamento, a última coisa tem. Enquanto Daniel estava na cova, Dário não conseguia dormir. Até ali foi o andamento. No clímax, aí você vai colocar clímax, e é quando Dário vai de manhã lá na cova dos leões e chama Daniel, o teu Deus pode te livrar? E Daniel diz, sim, meu rei, eu estou aqui. Acaba a história. Tem a conclusão depois, que é rápida, breve, só para concluir, mas o clímax é esse momento mais importante. Deus livrou Daniel, Deus chegou ali com a salvação para Daniel. Então você vai aqui, é uma declaração definitiva
é o ponto alto da ação e do suspense. Acabou todo o suspense, acabou tudo, ali se revelou a história completamente. É onde o problema é resolvido e é a resposta da introdução, certo? Na introdução você falou, o que será que aconteceu com o personagem de hoje? Nós vamos ensinar sobre a oração. Nesse momento, respondeu. Ele foi salvo por Deus por sua fidelidade. Então, depois disso, vem somente a conclusão. Então, aqui olha o clímax. Daniel na cova dos leões, 6 de 1. Deus livrou a Daniel dos leões famintos. Solução do problema. Esse é o clímax. E vem a conclusão depois, que deve ser rápida, breve, terminar rapidinho. Diz assim, a conclusão ela deve ser curta, terminando as ações e levando a um final natural. É somente a conclusão, não já diz tudo, né? Conclusão. Então, Daniel foi tirado da cova, os acusadores foram lançados na cova e foram devorados, versículo 24. O rei deu ordem para que todos adorassem a Deus. E a fidelidade de Daniel foi recompensada e ele continuou como líder do povo. Então, aqui é a conclusão. Você vai continuar como se fosse um andamento, colocando alguns pontos da história com o versículo na frente, mas já encerrou a lição. Então, terminou, vem o apelo e o convite, e nós já temos um vídeo aqui no canal, como fazer apelo para as crianças. Vou deixar o card e na descrição dos vídeos para vocês irem lá e assistir. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o esboço da lição, deixa aqui nos comentários. Vou deixar um modelo de esboço para vocês lá no blog Pequeninos de Jesus, link na descrição, ou então bota no Google Pequeninos de Jesus que vocês vão achar. E lá vai ter um modelo de esboço para você pegar, baixar para você e ir fazendo os esboços quando você for contar a história para as crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, clique em gostei. Compartilha com todos os professores para que todos venham fazer os esboços aí muito legais para Deus. Um beijo bem grande para vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até amanhã, 20 horas aqui no canal, na nossa última aula do curso A Arte de Contar Histórias. Tchau!